Muito bem! Começando mais um vídeo. E hoje eu vou contar para vocês tudo o que você deveria saber antes de trabalhar na Qatar Airways. Então, neste vídeo eu vou explicar basicamente quais são as regras e regulamentos que a gente tem que seguir, assim como o que é nosso de direito, que a empresa nos oferece. Porque eu sempre vejo muita informação sobre a Emirates, razoavelmente informações sobre a Etihad, mas nenhuma informação sobre a Qatar. Então, eis-me aqui, comissária da Qatar, para tirar todas essas suas dúvidas. E antes de começar o vídeo propriamente dito, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado e comemorar essa conquista com vocês. Nós somos 3.000 pessoas aqui no YouTube. É claro que talvez na data que esse vídeo esteja sendo publicado, talvez tenha passado mais um pouquinho, mas eu quero muito agradecer porque essa conquista não é só minha, é de vocês também. Eu fico muito feliz de vocês estarem crescendo aqui na página junto comigo. Então eu só tenho que agradecer que cheguem muito mais pessoas e que meus vídeos possam sim agregar algum conteúdo de valor para você, seja para o seu aprendizado como comissário, seja para você entender melhor como as empresas e os processos seletivos funcionam, sejam para você saber um pouquinho mais sobre o mundo, sobre as histórias dos lugares que eu passei, ou seja, só para olhar para minha cara mesmo e bater um papo aí do outro lado da telinha. Então, chega de falar e roda a vinheta. Bom, eu vou começar falando que a Qatar Airways, como uma boa empresa multinacional, o foco dela vai ser sempre a expansão deste negócio. Então isso quer dizer que a Qatar não quer que as pessoas questionem as decisões dela. Ela quer que você trabalhe para que ela cresça. Como funciona o contrato da Qatar Airways? Quando a Qatar te oferecer a vaga para comissário de bordo, você vai assinar um contrato de 5 anos. E aí, neste contrato, vai ter regras e cláusulas que você deve seguir, além de também você assinar uma parte no contrato onde você autoriza o seu direito de utilização de imagem e também de sigilo empresarial. Você vai ter que se adaptar a tudo isso, e não só as regras e as decisões que a empresa tomar, mas também do país. Se você estiver apto a mudar para um país do Oriente Médio, se vestir modestamente, seguir as regras e os padrões como todo e qualquer residente do país, mas também como todo e qualquer funcionário da Qatar Airways, então você sim está apto para participar e trabalhar na empresa. Se caso tem alguma coisa que você não concorde, você não goste, na hora de você assinar o contrato, você não precisa assinar, mas você também não vai ser contratado, né? A Qatar, ela vai te oferecer uma acomodação com tudo pago, então o único gasto que você vai ter é com a sua comida, com a sua roupa e com a sua internet e o seu telefone pessoal, a conta, né, do seu telefone pessoal. A Qatar também vai oferecer um transporte para você ir até o trabalho e voltar. Esse transporte é exclusivamente para te pegar na sua casa e te levar até o aeroporto, que é o KROC, onde a gente participa dos briefings e vai direto para as aeronaves. E na volta a mesma coisa, mas não é igual outras empresas que você pode utilizar esse transporte para transitar de acomodação para outra acomodação. Eles te oferecem um plano de saúde, um plano dentário, tickets anuais de 90% e 50% de desconto para você, é ilimitado, para a sua família e para os seus parentes e amigos. A gente tem uma numeração limitada também e um ticket anual que ele é intransferível. Esse ticket vai ser sempre para você voltar para o seu lugar de origem. Então, por exemplo, se eu fui contratada no Brasil e eu coloquei lá no meu endereço que eu quero que o meu ticket vá para o Brasil, vai ser para o Brasil. Eu vou explicar mais ou menos como é que funciona cada uma dessas coisas, mas eu só tô explicando aqui um apanhado antes de chegar minimamente em cada coisa, tá? O que a Qatar oferece em questão de acomodação? Então eu vou falar primeiro sobre acomodação, porque eu sei que muita gente me pergunta e tem muita dúvida perguntando se é igual da Emirates, se é igual da Etihad, como é que é a acomodação na Qatar. Vou explicar agora. Aqui no YouTube mesmo, vocês já devem ter visto milhares de vídeos de comissários da Emirates mostrando suas acomodações e mostrando como é que é e tudo mais, e quase nenhum da Qatar. A gente tem uma regra, né, como eu mencionei aqui, de sigilo empresarial, e isso no contrato inclui também
a acomodação. Então eu não posso chegar simplesmente na internet e sair mostrando a minha casa, porque eu divido com outras pessoas, né? Então, por questões de segurança, a gente não pode ficar mostrando tudo. Mas eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Eu morei em um apartamento, né, quando eu cheguei, e funciona da seguinte forma a distribuição das acomodações. Quando você é aprovado, basicamente é um sorteio, eles vão te colocar em qualquer lugar que tiver disponível. Eu dei muita sorte porque eu fui morar num prédio que ele estava praticamente novo. O prédio era antigo, sim, mas ele foi totalmente reformado para receber a gente. Eles moravam outras pessoas ali, era um prédio masculino. Eles retiraram todos esses comissários, colocaram num outro bairro, que eles tinham construído um outro prédio para esses meninos, reformaram o prédio e aí colocou todas nós, ab initio, que é o nome que eles dão pra gente quando a gente está iniciando, e foi todo mundo lá, para aquele lugar. Então, todas as pessoas que foram aprovadas basicamente na mesma época que eu, foram mandadas para aquele prédio. Tanto que eu e mais 5 ou 6 meninas fomos morar no mesmo prédio e a gente fez a mesma entrevista. Então, no meu prédio tinha umas brasileiras ali pra gente se sentir em casa. A minha batchmate, ela é tailandesa. Na Qatar não é igual nas outras empresas que você é sorteado por afinidade de nacionalidade. Na verdade, eles colocam todo mundo bem oposto, porque a filosofia deles é de que você, já que está entrando numa empresa multicultural e vai trabalhar com milhares de pessoas diferentes, dentro de casa você já tem que se acostumar com uma cultura diferente da sua. E aí a residência em si, elas são muito grandes, os apartamentos são exagerados. O meu apartamento, o primeiro que eu morei, de todos os apartamentos do prédio, ele era o menor, mas ainda assim ele era gigante. E eu dividi a casa apenas com uma pessoa, mas pode ser que você divida a casa com mais 2 pessoas. Como funciona essa divisão? Se for só você e mais uma pessoa, vocês vão dividir apenas as áreas comuns, que seria a sala e a cozinha. Então, eu tenho meu banheiro e também tenho meu próprio quarto. E a minha colega de casa também tem. Se você dividir o apartamento com mais 2 pessoas, então o que vai acontecer? Só tem 2 banheiros com chuveiro e o outro banheiro que seria de visita, né, num apartamento assim. Então o que vai acontecer? Geralmente as meninas distribuíam dessa forma, que foi assim que minha amiga distribuiu. Cada uma ficou com um banheiro, porém uma dessas pessoas dividem apenas o chuveiro. O restante do banheiro ela não divide porque a menina já tem outra parte do banheiro, que seria o banheiro da visita. Só para vocês entenderem, eu não sei se foi muito confuso, espero que não. A minha primeira acomodação, o meu quarto tinha um guarda-roupa enorme, como vocês estão vendo aqui na imagem do lado. Vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como é que ele era quando eu cheguei. A qualidade das acomodações varia muito. Tem gente que pegou um prédio muito velho, com a acomodação toda zoada, e teve gente que pegou um apartamento velho, mas com a acomodação e os móveis tudo bonitinho, como é o meu caso, porque eles reformaram, então muitas coisas estavam novas. Outras não, mas dava para utilizar sem problema nenhum. Eu vou explicar para vocês também como é que funciona a política para mudar de apartamento, que na Qatar é bem diferente. Para você mudar de apartamento, você precisa esperar 1 ano para poder mudar. E você tem um valor para pagar, que se eu não me engano eu paguei mais ou menos uns 450 reals. Se não tivesse nenhum furo na parede, se eu não tivesse estragado nada de casa, aí sim eles iam cobrar mais para arrumar essa reforma e eu pagaria por esse valor, mais os 450. Como o meu quarto estava perfeitinho, eu mudei para morar com uma brasileira. E aí quando eu fui para esse outro apartamento, que era praticamente na rua de casa, que eu morava no Al Mansura, né? No bairro Al Mansura. Então, um prédio era muito pequenininho, só que assim, ele enchia de pó, era horrível. A minha janela era de frente para um outro prédio, eu não podia abrir a janela, porque o pessoal ficava fazendo uma bagunça, era um prédio de menino, não tinha iluminação em casa. Quando eu mudei para morar com essa brasileira, nossa, totalmente diferente o ambiente. Era um prédio super antigo, os móveis são super antigos, mas o prédio e a casa estava super bem cuidada.
O meu quarto era enorme, como vocês podem estar vendo aí nas imagens, meu quarto era gigantesco, eu tinha um banheiro só pra mim, com banheira. Não era um banheiro suíte, porque o banheiro não era interligado dentro do quarto, mas era um banheiro do lado, assim, do lado do meu quarto já tinha um banheiro, era enorme, super confortável, a sala gigantesca, a cozinha também, tudo muito bem equipado. E o que que tem? Todos os eletrodomésticos. Então, quando você chegar lá, vai ter uma televisão, na cozinha vai ter o seu fogão, vai ter o kettle, que seria aquela chaleirinha eletrônica, vai ter uma torradeira. Em algumas residências tinha máquina de lavar, a minha não tinha máquina de lavar, e em algumas residências também tinha micro-ondas. A minha não tinha nenhum desses dois. Como eu não ligo muito para micro-ondas, eu tava nem aí. Eu comprei mesmo porque a minha flatmate falou: ai, vamos dividir, acho que vai ser legal e tal. Então, raramente eu usava, mas às vezes eu precisava, então eu comprei sim um micro-ondas, mas não era algo que eu achava necessário. Quando você chega, né, ainda falando da acomodação, você recebe um kit. Esse kit eles chamam de kit de boas-vindas. Tem uma caixa gigantesca com muitas coisinhas para você sobreviver ali durante aquela semana, mas tem também um kit com um travesseiro, com uma toalha de banho, uma toalha de rosto, um edredom gigante, super gostoso, confortável. Aí tinha o lençol e tinha um outro lençol de plástico, com plástico por cima, porque qualquer dano que acontecesse no colchão você deveria pagar. Então eles já mandam esse cover, esse duvet, não sei como chama, mas é um lençol com elástico e ele tem um plástico por cima. Então qualquer coisa que molhasse ou sujasse não danificaria o colchão em si. Qualquer mudança que você fosse fazer no seu quarto, você precisava de uma autorização. Então, se eu quisesse furar a parede, eu tinha que ligar para o pessoal da manutenção e eles avaliarem se poderia ser furado ou não, mas tudo assim, necessário. Então, por exemplo, quando eu cheguei no meu quarto, a janela era de frente para o espelho e o sol batia ali, então eu não conseguia me maquiar ali na escrivaninha, né, da penteadeira que eles me deram. Então eu fiz essa solicitação e escolhi o lugar onde o espelho deveria ter ficado pendurado. Mas fora isso, a gente não pode fazer furo nas paredes, a gente não pode fazer nada, nem pintar, nem nada disso. É claro que, né, a gente dá uma gambiarra ali, né, arruma bonitinho, mas se você tirar suas coisas, você tem que entregar, né, quando eu mudei de um apartamento para o outro, deixar o apartamento exatamente da mesma forma que eu encontrei. Como é que funciona o plano de saúde na Qatar? A gente antes tinha um plano de saúde que era o Allianz, que era internacional, então você não precisava pagar nada, você só ia lá e usava ele, né? E aí depois teve uma mudança para um plano local, uma empresa, né, Qatari mesmo. Então, a partir desse momento, agora a gente tem a participação, né? A gente paga acho que 10 ou 20% desse valor, mas também não é um valor absurdo. E a gente tem o plano dentário que também está incluso nesse pacote do plano de saúde. Não é diferente, tipo, eu tenho só 2.000 reals ou sei lá quantos dinheiro para utilizar. Não, ele está dentro desse plano de saúde e você pode utilizar ele da melhor forma que você achar. Outra coisa que eu acho que vale mencionar também é que você consegue fazer o agendamento de consulta com especialista. Então, eu não preciso ir lá passar num clínico geral, que lá aqui eles chamam de médico da família, e ele decidir para qual lugar que eu vou. Não, eu posso chegar lá, ligar num hospital da minha preferência e falar: eu gostaria de passar com o endócrino, gostaria de passar com o ortopedista. Eu tenho essa autonomia e essa liberdade de escolher qual hospital que eu vou e também que tipo de médico ir. Como funciona o treinamento na Qatar? O treinamento ele tem a duração de 8 semanas. Ele é bem intenso, para ser sincera. Eu não sei se vocês já viram o meu vídeo falando sobre o treinamento. Se você não viu, ele está aqui no cards. Eu falo brevemente dele, mas eu tenho assim planos de falar um pouco mais especificamente sobre cada parte do treinamento, porque eu acho que vai ser importante para você se preparar um pouquinho melhor para quando você vier para cá. Mas ele é bem intenso, eu digo, não só na quantidade de informações que você recebe, mas psicologicamente também ele é bem intenso. Nesse período do treinamento, a gente tem o chamado curfew.
ou seja, eu chamo carinhosamente de toque de recolher, que eu já vou explicar mais ou menos essa regra aí mais pra frente quando falar de regra e regulamentação. Mas eu acho que cabe mencionar aqui, durante o treinamento, a gente só pode ficar até as 11 horas da noite do lado de fora. Depois disso a gente tem que estar em casa, e se você estiver do lado de fora por algum motivo que não seja o que a empresa designou para você, você vai ser convidado a voltar para casa com uma passagem de ida sem volta. Então, esse curfew é um controle que eles têm para saber se os abnichos estão saindo ou se os abnichos estão seguindo as regras. E como eu estudava das 2h30 da tarde até as 10 horas da noite, não me tinha tempo nenhum para sair, gente, para ser sincera. Eu tava cansada, eu só queria tomar um banho e dormir, porque nem comer eu conseguia comer. Eu tomava era um café com leite, comia uma torrada para acordar cedo no dia seguinte e estudar. Depois desse período de 8 semanas de treinamento, aí você se forma. Na verdade é uma formatura bem simples, é só você recebe um diploma. Houve uma época que você podia tirar foto, depois houve uma época que você não podia tirar foto, mas basicamente é você e a turma que se formou ali na mesma época. Então é um batch de manhã e um batch de tarde que se junta, a gente corta um bolinho, toma um suco, um refrigerante, conversa, ouve o speech do GCO, né? Ele vai falar as regras da empresa, ele vai dar as opiniões pessoais dele, ele vai querer saber quem é quem. Aí a gente tira uma foto com ele, que essa é a única foto que a gente pode tirar, que eu tenho guardadinha aqui. E aí depois disso é que você vai ter a sua escala. E aí você é liberado para voar. Nesse período que eles chamam de probation, que seria o período de experiência, você tem 6 meses para esse período, para eles te analisarem, para saber, né, se eles vão manter você ou não. Eles podem te mandar embora a qualquer momento, caso você faça alguma coisa que não agrade a empresa ou que não atenda as expectativas deles como funcionário. E aí você passou esses 6 meses de período de experiência, aí sim você é considerado um comissário de bordo da Qatar Airways. Como funciona o salário na Qatar? Quando você chega, você recebe uma bonificação de 2.000 reals. É para você, assim, meio que utilizar nas suas despesas mensais, já que você só vai receber no mês seguinte. Aí você recebe o salário de abnicho. Esse salário de abnicho, ele vai perdurar até o último dia do seu treinamento. Quando você começar a voar, você ainda continua recebendo o salário base de abnicho. Então, nesse período de 6 meses, você vai receber o salário de abnicho, mais as horas voadas, mais as diárias. Lembrando que na Qatar você recebe dentro do seu payslip, que é dentro do seu salário, né? No seu olerite vem na descrição a sua diária, vem as suas horas voadas e vem o seu salário base. O que eu não acho ruim, não. Muita gente eu vi reclamar quando a Emirates teve essa mudança de e agora vai ter que ser pelo salário, vai receber no salário. Pra ser sincera, eu acho melhor. Por quê? Eu não vou ficar com aquele monte de moeda de vários lugares que eu não sei nem se eu vou voltar lá. Outra, eu posso gastar o quanto eu quiser, porque assim, eu não preciso gastar todo aquele dinheiro que me deram, então eu posso gastar menos e não preciso ficar depois perdendo dinheiro na hora de converter para colocar em Qatari Reals e guardar. Então eu realmente acho que para mim não tem diferença, uma diferença ruim, né, de receber esse valor da diária no salário. Eu acho que para mim não causou nenhuma negatividade, mas talvez porque eu já esteja acostumada desde o comecinho, né, a receber dessa forma. Uma coisa que vale mencionar também, que todo mundo me pergunta é, mas e se eu quiser me aposentar como comissária na Qatar? Meu amor, chega mais perto, eu vou te contar. Na Qatar Airways funciona com contrato. Você assina um contrato, você não está assinando uma carteira de trabalho igual no Brasil. Então a gente não tem 13º, a gente não tem participação dos lucros, a gente não tem um monte de benefício que no Brasil tem. Então o que acontece? Se você quiser se aposentar como comissário, você vai ter de pagar, né, pelas leis brasileiras como uma pessoa autônoma. Então você vai ter que colocar um dinheirinho ali para você se aposentar. E a minha recomendação é não se deslumbre com o salário,
Não saia gastando loucamente, porque eu conheço muita gente de todas essas empresas aqui do Oriente Médio que entrou e saiu com uma mão na frente e outra atrás, sem R$ 1 no bolso. Principalmente agora com esse monte de demissão. A pessoa não tinha nem como se sustentar, porque não guardou um dinheiro. Então, seja consciente, gaste sim com as suas besteirinhas, vá comprar o que você quiser comprar, ou o que você quiser ver, quiser comer, quiser viajar, mas tenha em mente que você não tem um plano de aposentadoria. O que você tem é que guardar esse dinheiro. Claro que quando você sair da empresa, no seu final settlement, que seria o seu contrato rescisório, você recebe um valor e uma bonificação, mas gente, é uma bonificação tão baixa que, cara, não é um dinheiro que vai fazer muita diferença se você não guardou nenhum dinheiro, sabe? Escalas e cargas horárias. Eu vou falar pra vocês agora também um pouquinho sobre a escala e a carga horária, mas eu não vou detalhar muito, porque eu quero fazer um vídeo só sobre isso, porque é bem diferente na Qatar, em questão de escolha de escala, carga horária, principalmente para falar para vocês especificamente, porque no Brasil tem muita coisa que vocês são protegidos pela lei que nós não somos. Então, por exemplo, o que eu sei que no Brasil você não pode voar mais do que 80 horas, eu acho que é uma coisa assim. Eu, aqui na Qatar, já cheguei a voar 140 horas. E hora para dar e vender. Você fala assim, nossa, o seu salário no mês, no final do mês, está rica, né? Mas esse dinheiro aí foi só para também cuidar da saúde, porque a gente fica muito cansado, é muito exaustivo. Mas enfim, eu vou explicar como funciona a escala. A escala, você tem 10 bids, que seriam 10 escolhas de destinos para você fazer. E aí ele funciona em sistema de porcentagem. O que eu sempre ouvi do pessoal mais velho da empresa. Aproveita agora que você abre nicho, porque depois que você fizer um ano de empresa, você não vai mais conseguir esses voos. Aí eu Falava assim, será que isso vai acontecer? Aí a pessoa falava, Claro, Paola, e você vai ver, depois só vão te dar aqueles voos horríveis, aqueles bate-volta, aqueles voos pra Índia, aqueles layovers com um horário horroroso. cá entre nós, pra mim não aconteceu nada disso. As minhas amigas até falavam assim, você conhece alguém da escala? O que é que acontece? Porque a minha escala sempre foi muito boa, como vocês podem ver, eu nunca escondi, eu nunca fiz sequer um voo pra Índia, eu não sei nem como é que é. Eu acho que o mais próximo de um voo da Índia que eu fiz foi Dhaka, mas eu ainda acho que o pessoal de Dhaka deve ser muito mais tranquilo de trabalhar. É bem tranquilo, na verdade, a maneira como a gente escolhe os voos, porque é tudo muito óbvio depois que você aprende no site, é tudo bem explicativo e eu nunca tive nenhum problema. Eu sempre tive todos os bids que eu escolhi, eu sempre tive muita sorte, eu posso dizer, né? Eu nunca tive nenhum problema com escala. E eu acho que o mínimo que eu já cheguei a voar foi 80 horas. E foi só 80 horas porque nessa época eu tinha férias de 15 dias. E assim, como a gente faz voo muito longo, eu sempre fiz muitos voos noturnos, que muitos dos voos da Qatar, a maioria são noturnos, eu sempre fiz muito desse tipo de voo. Eles são exaustivos e as horas são muito longas, então acaba assim deixando a hora da escala muito mais cheia. Então a carga horária na Qatar ela é muito mais longa do que a carga horária no Brasil. Claro, tinha colegas de trabalho que também tinha ali, não passava de 100, 120 horas, mas ainda assim é muito, comparando com o Brasil que vocês só voam 80. Uma coisa também que é legal de mencionar é que a nossa escala ela é bem fácil de entender, ela é feita por um aplicativo, é super atualizada, então assim, se houve alguma mudança, algum atraso, qualquer coisa que aconteceu no aeroporto, a escala ela é modificada e a gente sempre recebe 3 tipos de notificações. Eu recebo uma notificação no aplicativo, uma notificação no SMS e uma ligação do Crew Rostering. Então eles sempre me ligam e falam, Paola, você viu que a sua escala atualizou? Porque às vezes fica lá pra gente pending acknowledge. Então quer dizer que eu tenho que clicar que eu li, que eu estou ciente que houve essa mudança. Então não fica confuso pra gente e também não fica tipo, poxa, eu arrumei minha mala,
para ir para Nova Zelândia e de repente estão me mandando para Praga no meio do inverno. Então eu sei mais ou menos aí como é que eu consigo lidar com essa mudança da escala, porque eles sempre colocam ali pra gente saber direitinho. Chegamos ao final do vídeo e se você chegou até aqui é porque você realmente queria saber sobre a Qatar Airways ou só queria ficar me ouvindo falar mesmo, não tem problema nenhum. Brincadeiras à parte, mas eu quero agradecer demais se você chegou até o final do vídeo, porque foi muita coisa que eu falei, muitas delas eu falei meio que por cima, mas eu quero falar especificamente de cada uma nos próximos vídeos. Eu fiz esse conteúdo pensando em você que quer ser comissário na Qatar e não achava nenhuma informação na internet. Eu tô aqui para sanar todas as suas dúvidas. Essa sessão de comissários eu quero falar especificamente da empresa, porque tem muita coisa que eu quero falar para vocês, que eu acho que pode te ajudar na sua decisão se realmente a Qatar é a empresa para você. Eu espero que você tenha muito gostado do vídeo, que tenha esclarecido um pouco as suas dúvidas a respeito da Qatar, das regras que a gente segue. Eu vou explicar tudo, como funciona, como é que é o pensamento da empresa e tudo mais, para que você possa decidir se a Qatar é a empresa para você mesmo. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau!